A segunda unidade do nosso programa vai tratar basicamente a questão da ética. E a ética é um campo de estudo importante do ponto de vista filosófico, porque ela vai tentar buscar justamente uma compreensão do que seja o fundamento último do agir humano. E a parte da ética vai tratar, entre outras coisas, a ideia onde, de certa forma, se existe uma reflexão sobre o todo, e se a filosofia tenta buscar essa compreensão, sem dúvida alguma, que uma parte dela diz respeito ao comportamento, diz respeito, sobretudo, à compreensão sobre esse agir. A questão da ética, basicamente, está muito relacionada com a moral, embora moral e ética sejam conceitos diferentes. A moral seria o conjunto de regras, de normas e valores que determinam o comportamento humano em sociedade, e a ética, na verdade, seria uma disciplina que tem um caráter filosófico, crítico e reflexivo, cuja pretensão seria justamente proporcionar uma análise, vamos dizer assim, sobre os princípios que legitimam esse código moral. Então, a ética, na verdade, ela pressupõe, diferentemente da moral, que a moral seria uma pergunta clara, a partir da qual se diz o que devemos fazer. Quer dizer, nós temos um código moral a ser seguido, nós temos valores, nós temos normas, e a pergunta básica que surge a partir da moral é o que devemos fazer. Qual seria a pergunta da ética? A pergunta da ética seria mais um questionamento: por que devemos fazer? Ou quais seriam os princípios que legitimam este código que nos é dado? Como é que é possível essa compreensão desses valores? E, de certa maneira, a ética é uma disciplina muito recorrente. A parte da filosofia, talvez que interesse muito para a administração, diz respeito a essa tentativa de elucidar o fundamento último do agir humano. Então, a ética, na verdade, ela pressupõe a forma em que nós devemos dar uma análise toda particular a esse comportamento, uma tentativa de melhor entender os fins. Ela, sobretudo, é definida pelo Aristóteles. Aristóteles é o considerado pai, o sistematizador da ética. Ele define a ética como uma ciência cujo objetivo seria garantir ao homem qual é a melhor vida que ele deve seguir, qual seria o melhor caminho, qual seria os pressupostos básicos para a compreensão acerca desse agir. Então, a ética, na verdade, ela tem um caráter teórico, reflexivo. A moral, por outro lado, tem um caráter mais ligado ao agir. Essa parte que nós iremos estudar na segunda unidade, ela é importante, enquanto um pressuposto que está muito relacionado ao administrador, aquela pessoa que, sobretudo, tem a característica de gerir recursos, de determinar a forma como é que o grupo pode atingir os seus objetivos. E é necessário seguir alguns princípios universais, diria assim, que se caracterizam pela perspectiva onde pode haver esse reconhecimento humano. Quer dizer, nós devemos considerar ser honesto, ser responsável, ser humilde, entre outras coisas, significa obter reconhecimento. O mais importante no que diz respeito à ética é o direcionamento que ela vai ter, sobretudo no campo profissional, onde a tentativa seria justamente aquela de que essa possibilidade de uma realização, ela deve ocorrer através desse reconhecimento. Então, sobretudo, a própria vida humana, o agir humano, ele se dirige na perspectiva de uma realização. E aonde é que essa realização ocorre de maneira muito mais factível? É no campo profissional, é na atividade profissional. Então, é necessário ao profissional da administração que ele saiba, sobretudo, e isso também tem uma questão muito voltada para a própria vida acadêmica, desenvolver uma série de princípios e também do ponto de vista teórico, de tal maneira que seja possível essa realização. E a ética aí, sobretudo, a sua pretensão seria basicamente nesse sentido, enquanto uma disciplina teórica, enquanto uma parte da filosofia que se preocupa, sobretudo,
em definir qual é o sentido último do agir humano, que para a administração significa uma importância ímpar. Está bom.